Hoje tem decisão para o Fluminense na Copa Libertadores e, claro, vou trazer um caminhão de notícias nesse vídeo aqui. Dia importantíssimo para a torcida do Fluminense. Vou falar das vendas da gestão do Mário Bittencourt, chegou numa quantia ultramilionária. E também, Fluminense deve ter novidades na equipe titular, jogador retornando, ou seja, vamos ter reforço aí de jogador que estava contundido. Deixa o seu like, ative as notificações e já vai comentando da onde que está assistindo a Central Fluminense, porque a gente vai mandar um abraço para você. Vou começar então falando sobre a gestão Mário Bittencourt e suas vendas, porque o Alexander é a última venda da vez aí que o Mário Bittencourt está fazendo em sua gestão. Ele foi aprovado nos exames médicos para defender o Al-Ahly da Arábia Saudita. Ele se tornará a segunda maior venda da gestão atual, ficando atrás somente da venda de Kaique para o Grupo City. Somando os valores das vendas que foram divulgadas na gestão, algumas não têm valores certos, o Fluminense chega a 397 milhões desde o início do mandato em junho de 2019. O Al-Ahly vai adquirir 85% dos direitos econômicos do Alexander por 9 milhões de euros, cerca de 54 milhões. Eu tô aqui com os valores das vendas por temporada, só antes de complementar essa informação do Alexander, tá, gente? A venda do Alexander, aliada a outros valores arrecadados, como mecanismo de solidariedade e bonificações, fez o Fluminense se aproximar da meta de 20 milhões de euros, cerca de 100 milhões de reais por ano, que o Fluminense tem como meta aí arrecadar, mas o Fluminense deve fazer mais alguma venda, a do André a mais provável. Eu tô aqui com as vendas por temporada, tem jogador aqui que eu tenho certeza que você nem lembra, torcedor, eu também não lembro. Ó, 2019, Leandro Espadácio, vendido por 1.900.000, isso em reais, tá, gente? Rafael Rezende, 1.200.000, Jonatas, 1.200.000, Pedro, 36 milhões e meio. 2020, Evanilson, 13 milhões e meio fixos, mais 9.800.000 de adicionais já abatidos. Marcelo Pitaluga, 6.200.000, Gilberto, 9.300.000, César, valores não divulgados, Orejuela, 4 milhões. 2021, Kaique, 66 milhões e meio fixos e o Metinho, 30.800.000 fixos também. 2022, Luiz Henrique, 44 milhões fixos, mais 20.600.000 de adicionais já abatidos. Matheus Martins, 32 milhões e 600 fixos, mais 9 milhões e meio adicionais batidos. Gabriel Teixeira, 10 milhões e meio. 2023, Iago Felipe, 4.800.000, Marcos Felipe, o David Duarte não teve os valores divulgados, e o Nino por 16 milhões apenas. Uma das piores vendas que eu já vi da história do Fluminense, tá? 2024, esse ano, Caio Paulista, 11.400.000, Michel Araújo, valores não divulgados. Jeff Té, 4.400.000. Cipriano, valores não divulgados. Kaique Almeida, 6 milhões fixos. E agora o Alexander por cerca de 54 milhões de reais. Então, tá aí, torcedor tricolor, essas vendas da gestão Mário Bittencourt. Tem algumas vendas, né, bem duvidosas. Alguns jogadores que a gente não conseguiu vender, como o Miguelzinho, como o Marcos Paulo também. A gente perdeu dinheiro, deixou de ganhar alguns milhões de reais com esses jogadores. E algumas vendas aí que eu considero muito baixas, muito duvidosas. A do Luiz Henrique é baixíssima. Nossa, a do Luiz Henrique me causou uma revolta, até pelo time lá da época, né, do jogo da Libertadores. Pô, foi um soco na boca do estômago do torcedor do Fluminense. E foi num momento que o Luiz Henrique estava crescendo, estava realmente conseguindo evoluir. A gente vê agora ele no Botafogo, né? Tá dando alegria pro nosso rival. O Fluminense deu mole na questão do Evanilson também, Metinho. Então, Marcelo Pitaluga, que era um goleiro promissor, Kaique Almeida também esse ano, saiu por 6 milhões de reais, gente. Não é nem 6 milhões de euros, 6 milhões de reais.
zagueiro de seleção de base. Então, assim, algumas vendas foram ruins. Você vê esse valor aí, pô, quase 400 milhões de reais. Mas na prática era para o Fluminense ter ganhado muito mais dinheiro com as suas vendas, porque, cara, alguns desses jogadores tinham um valor de mercado muito maior mesmo, e o Fluminense vendeu por um valor abaixo. Eu quero que você comente sobre esses valores aí. A gestão Mário Bittencourt chegando a quase 400 milhões de reais em vendas. As vendas foram boas, vendas ruins? Qual você achou a melhor venda? Qual foi a pior? Pô, deixa seu comentário que é muito importante. A Central Fluminense é o canal mais democrático aqui no YouTube. Comente! Essa notícia não é tão boa, tá? O zagueiro Ignacio teve lesão detectada. Ele sofreu contusão no menisco do joelho direito. Embora não tenha sido surpreendente para o departamento médico, os exames de imagem confirmaram a lesão no menisco do joelho direito. Agora o Fluminense debate internamente se o caso necessitará de uma cirurgia. A lesão não é tão grave, mas com o brasileiro se afunilando, o Flu tenta ficar o menor tempo possível sem o defensor. Informação do portal Trivela: existe uma corrente no clube que acredita que a artroscopia é a decisão mais segura, um tratamento considerado conservador, entretanto, não está descartado. Ignacio deve perder mais de um mês, isso é fato, dependente do procedimento que o Flu escolher. Ele, em caso de cirurgia, pode ficar um tempo um pouco maior, dada a necessidade de recuperação e transição para o campo. Então, notícia ruim. O Ignacio tá agradando o torcedor tricolor, tá agradando o Mano Menezes, estava indo bem na sua função aí, entrando ao lado do Thiago Silva. Era um pedido da torcida desde a compra. A torcida do Fluminense não confia no Thiago Santos, não confia no Antônio Carlos e nas demais opções aí do Mano Menezes para a defesa, e ele estava começando a se firmar nesses jogos iniciais e agora tem essa lesão. Eu falei no meu vídeo anterior, gente, falei no vídeo ontem ou anteontem, meu Deus do céu, cara, o que está acontecendo no Fluminense? É muita lesão, é um problema atrás do outro. Entra um jogador, joga dois, às vezes nem dois, né? Joga uma partida e já se lesiona e fica um tempão fora, e a gente não consegue sequência, não consegue dar ritmo às vezes para o atleta precisa para performar bem. E essa situação do Ignacio é muito ruim, né, cara? A gente encontrou um zagueiro aí que encaixa bem com o Thiago Silva, alto, seguro, tá indo bem, superando até minhas expectativas iniciais sobre o zagueiro. Eu não esperava que o Ignacio chegasse e já tomasse a posição, mas ele, dado também o contexto da concorrência não ser tão bom assim, ele já chegou e foi conquistando a sua vaga, o seu espaço aos poucos, e agora a gente deve perder o jogador por cerca de um mês, no mínimo, tá? Esse aí é a previsão mínima, Ignacio fora por um mês, tá certo? E outra informação que eu quero já falar aqui é sobre o Gabriel Fuentes. Eu falei sobre esse jogador ontem, informação do Vitor Lessa, que ele gostaria de jogar no Fluminense, gostaria de vir para o futebol brasileiro, porque ele ficaria mais consistente na lista da seleção colombiana. O sonho dele é jogar na seleção colombiana e ele vê essa vitrine do Brasil boa para isso. O Marcelo Neves, do Globoesporte.com, traz informações que após as lesões do Diogo Barbosa e Marcelo, o Fluminense irá se movimentar no mercado para buscar essa opção para a lateral esquerda, e nessa segunda-feira foi formalizado o interesse na contratação. Significa o que isso? O Fluminense procurou oficialmente o Júnior Barranquilla para abrir conversa. O Fluminense aguarda uma conversa, uma resposta para saber quais são realmente, de fato, os valores necessários para que a negociação ocorra. Após isso, irá decidir se irá enviar ou não uma proposta oficial. Então tá aí, o Fluminense, que é o Gabriel Fuentes, já entrou em contato de forma oficial com o Júnior Barranquilla, com esse desejo de contar com o jogador, e agora aguarda esse retorno, esse feedback do time colombiano para apresentar ou não uma proposta oficial, dependendo dos valores pedidos. Gabriel Fuentes, torcedor tricolor, vale a pena o Fluminense investir nesse atleta para jogar na lateral esquerda do Flu? Não confia no esquerdinha? Comenta aí. Duas informações rápidas sobre a Libertadores
nessa pauta aqui. Primeiro eu vou trazer os jogos da semana e também o aproveitamento das equipes em pênaltis. Será que o Fluminense leva para pênalti? Quer saber o aproveitamento? Vou falar agora para você. Primeiro os jogos da semana. Fluminense e Grêmio abrem a semana aí de mata-mata da Libertadores hoje, 7 da noite, transmissão da ESPN e da Disney Plus. Também nessa terça, o provável, né, o adversário do Fluminense, provável não, o adversário do Fluminense, caso passe para as quartas, Atlético Mineiro e São Lourenço, 9h30 da noite, vai passar na Paramount Plus. Hoje também tem Junior Barranquilla e Colo-Colo lá na Colômbia, também transmissão da Paramount Plus aqui no Brasil. É só para informar, né? Todo mundo aqui que acompanha a Central Fluminense, é tricolor, sabe que o Grêmio venceu o Fluminense por 2-1 na partida de ida no Couto Pereira. O Atlético empatou na Argentina com o São Lourenço por 1-1. E o Colo-Colo venceu em Santiago por 1-0 o Junior Barranquilla e agora vai tentar segurar esse resultado Colo-Colo que foi do grupo do Fluminense nessa edição. Na quarta, 7 da noite, The Strongest e Peñarol. O Peñarol, com show de Léo Fernandes na ida, meteu 4-0. O River Plate, na quarta, 9h30 da noite, só para retificar aqui, a transmissão do The Strongest e Peñarol na ESPN Disney Plus. Na Paramount, 9h30 nessa quarta, River e Tajeres. O River ganhou fora de casa por 1-0. 9h30 da noite, Palmeiras e Botafogo, TV Globo e ESPN e Disney Plus. Botafogo venceu por 2-1 a ida. São Paulo e Nacional na quinta, 7 da noite, apenas na Paramount Plus pra gente aqui do Brasil. 0-0 o jogo lá no Uruguai na ida. E também na quinta, 9h30 da noite, na ESPN Disney Plus, Bolívar e Flamengo. Flamengo venceu por 2-0. Jogo de ida, conseguiu o segundo gol ali no final do jogo. Se tivesse sido 1-0, eu cravaria aqui que o Bolívar passaria. E o Flamengo cheio de desfalques, mas ainda eu vejo esse confronto em aberto. Agora eu quero falar sobre a porcentagem, né? O aproveitamento das equipes por pênaltis na Copa Libertadores e aproveitamento do Fluminense, meus amigos, é horroroso. Olha aí, ó, disputa por pênalti na Copa Libertadores, o Palmeiras é o que tem, né, mais disputas e tem um aproveitamento interessante, 67%. Eu não vou nem listar todo mundo, ficar falando todo mundo não. Vamos para o que interessa. O Grêmio, 6 disputas e 4 vitórias, um aproveitamento de 67%. Agora, o Fluminense, gente, ele teve 2 disputas por pênalti e perdeu as 2. A primeira, você sabe muito bem, lá em 2008, naquele jogo no Maracanã, fim de papo por aqui, e também a gente perdeu para o Olímpia, né? Naquela pré-Libertadores nos pênaltis. Então foi a segunda e o Fluminense perdeu. Então o Fluminense tem um aproveitamento de 0%, torcedor tricolor. E se for para os pênaltis hoje? Tá confiante para o Fluminense passar? 1-0, qualquer vitória por 1 gol, o Fluminense leva para os pênaltis e por mais de 2, o Fluminense passa. Acha que é mais provável ir para pênaltis? O Fluminense passa direto? Deixe o seu comentário. Agora eu vou mandar um abraço para a galera que está sempre comentando nos nossos vídeos aqui. Um abraço para o Dirceu de Lusiânia, Goiás, o Leonardo José de Volta Redonda, o Samuel Moreira de Belém do Pará, João Batista de New Milford, lá nos Estados Unidos, Central Fluminense Internacional. Muita gente fora do país acompanha a gente, tá? Ricardo de Mesquita, Jamal de Rubiataba e José Oliveira Barra do Piraí aqui no Rio de Janeiro. Valeu demais, deixa o seu like no vídeo, ative todas as notificações, compartilhe esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, no Telegram para fortalecer o nosso trabalho, a Central alcançar mais pessoas. Observe aí, link na descrição aí, na descrição não, no comentário fixado, tem um link para o nosso canal do WhatsApp, clica aí e segue a gente por lá, porque as informações do Fluminense, da Central Fluminense, que a gente consegue apurar, pegar, sai primeiro por lá antes de vir para o YouTube, antes de sair no Facebook, Instagram e Twitter da Central, então não perca essa oportunidade. Então vamos voltar para as informações, que eu tenho 2 informações bem rápidas aqui para falar para vocês. O Marquinhos será relacionado para essa partida contra o Grêmio hoje pela Libertadores. Ele não entra em campo desde o jogo contra o Bragantino, no dia 28/7. Então, o Marquinhos postou lá, né, aquela artezinha que os jogadores geralmente postam
quando está relacionado para a partida, ele postou e a tendência é que ele fique no banco e seja opção para o Mano Menezes no segundo tempo. A gente está precisando de poder de fogo lá no ataque, porque nos últimos jogos a gente tem feito poucos gols. E outra notícia também do Marcelo Neves, né? Eu tinha trazido aí a informação sobre o Gabriel Fuentes. O Marcelo Neves traz que a tendência é que o Guga e Nonato sejam titulares contra o Grêmio. O esquerdinha deve perder essa vaga aí pro Guga e ele ser improvisado na lateral esquerda. Então é uma novidade que a gente vai ter nessa equipe do Fluminense. O esquerdinha sentiu aquele jogo contra o Grêmio, a gente percebeu isso nitidamente contra o Corinthians. Porque o esquerdinha tava bem no jogo contra o Grêmio até o lance do pênalti. Depois foi um carnaval ali do Soteldo, bem que ele perdeu a cabeça, né? Sentiu o confronto. É um jogador jovem, eu enxergo o potencial, não estou aqui para queimar o esquerdinha. Acho que é um jogador jovem que entrou numa fogueira e todo jovem tem o seu tempo. Nem todo jovem vai dar resposta de imediato. Pode sentir. Até jogador mais velho, mais experiente, às vezes sente um jogo. Imagina um jogador jovem que está tendo as primeiras oportunidades agora. Então, eu acho prudente o Mano Menezes dar uma segurada no esquerdinha, dar uma preservada, talvez possa usá-lo no segundo tempo. Coloca o Guga, jogador mais experiente ali, mas também não é nenhum jogador, né, que vai mudar o patamar da lateral esquerda, até porque o Guga, na minha visão, está muito mal na sua posição de origem. Beleza? Então deixe seu comentário aí, torcedor tricolor, sobre essas informações. Vamos falar das prováveis escalações de Fluminense e Grêmio. Vou começar com o Grêmio, porque o Renato tem o Rodrigo Eli suspenso, será desfalque. O Kahneman retorna, recuperado de dores musculares. PP e Duqueiroz, opções no meio, não viajaram para o Rio. E o Renato mantém dúvida, mas deve escalar 3 zagueiros e retirar Cristaldo da equipe titular. Então a provável escalação do Grêmio é Marquezin, Gustavo Martins ou Cristaldo, Gemerson e Kahneman, João Pedro, Vila Sante, Dodi, Reinaldo, na frente Pavon, Soteldo e Bright White. E essa deve ser a equipe do Grêmio, né, explorando o contra-ataque, já que está em vantagem contra o Fluminense. E o Fluminense, gente, a gente sabe dos problemas do Flu, o Ignácio, o Marcelo, o Diogo Barbosa, Germancano estão lesionados, vão ficar de fora. Alexander foi vendido para o Al-Ahly e como eu acabei de falar, né, o Guga deve ser titular e a vaga do Alexander no meio está em aberto. O Thiago Santos também deve jogar no lugar aí do Ignácio. Então, a provável escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Guga, André, o favorito, segundo a informação do GE, é o Nonato ou Martinelli, Ganso, Arias, Serna e Cauã Elias. Essa deve ser a equipe do Fluminense para tentar reverter, tentar remontada contra o Grêmio. Eu estou confiante, torcedor tricolor, estou muito confiante na força da torcida tricolor para carregar esse time e conseguir os resultados que nós precisamos. Mas eu quero saber de você, torcedor tricolor. Fluminense passa hoje contra o Grêmio? Não passa? Pô, deixa o seu comentário aí, que é sempre muito importante. Não esquece de deixar o like e ativar as notificações para fortalecer o trabalho da Central Fluminense, que está aqui todos os dias trazendo informações na palma da sua mão. Até a próxima. Valeu!